Graça e paz, irmãos. Abra suas Bíblias aí em Provérbios, no capítulo 9. Provérbios capítulo 9, verso 10. Amém? Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Mais uma vez, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Esse é um dos temas difíceis de se ministrar. É uma palavra extremamente complexa para quem está estudando, para quem está pesquisando, porque conforme nós vamos nos aprofundando no tema, mais a gente vai percebendo como é terrível algumas coisas que a Bíblia nos revela e que nós não conhecemos tão bem. E esse tema que hoje nós vamos estar falando aqui, que é o temor do Senhor, é algo que realmente é necessário conhecer, a igreja precisa estar por dentro disso, porque é a base, né, da nossa fé, que é o temor do Senhor. Então, quando se fala de temor, nós, obviamente, aqui no nosso idioma, no português, nós temos a palavra temor muito relacionada ao medo, né? E as pessoas têm muita dificuldade de relacionar medo a Deus. Então, normalmente, quando você vai ver estudos, quando você vai ver exposições sobre esse texto, sobre o temor do Senhor, automaticamente há uma necessidade daqueles que estão falando de tirar da cabeça das pessoas a ideia do medo. Não vincule o temor do Senhor com medo e não podemos ter medo do Senhor, isso significa outras coisas. Porém, dentro daquilo que eu consegui identificar, perceber e caminhando nas Escrituras, perceber que não dá para desvincular o medo do temor daquilo que normalmente se trata como respeito, como reverência, mas o medo também faz parte, tanto que a palavra, quando você vai pesquisar o original dessa palavra no Antigo Testamento, é medo, terror, mas também é reverência, também é respeito, mas o medo está embutido dentro desse contexto. Então, se você vai ver, por exemplo, na Bíblia americana, quando eles traduzem essa passagem, a palavra temor e medo é a mesma, né? Então, dentro de um contexto, ficaria como se fosse o medo do Senhor. E aí fica estranho para nós, porque nós vinculamos o medo como algo ruim, o medo como algo que nos afasta, o medo como algo que nos deixa em alerta e nos mantém distante. Mas não é essa a ideia. Porque, por exemplo, eu vi muitos usando, por exemplo, 1 João 4,18, que diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Só que você vai ver no Novo Testamento ainda, por exemplo, em Atos 9,31, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. E crescia em número. Então, quando fala aqui no temor do Senhor e aquele medo que diz que não pode haver, é a mesma palavra. Então, o que vai mudar de medo para medo, de temor para temor? O que vai mudar é justamente o contexto. Aonde está sendo aplicada a ideia de temor, aonde está sendo aplicada a ideia de medo. Então, é justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Por quê? Quando nós entramos numa igreja, normalmente, diferente de muitas religiões aí fora, nós já não vemos mais tanto respeito, tanto temor ou tanto medo em relação. Oi. Nós não vemos temor, não vemos medo, não vemos respeito em relação ao ambiente onde se está. Então, por exemplo, o que acontece? Vamos falar daqui, né, que é o ambiente que nós convivemos. É muito normal você ver que o culto já começou, o pastor já está com a palavra aqui à frente, já está lendo a Bíblia, e uma movimentação enorme está acontecendo dentro da igreja. Aí você fala assim, mas é comum, as pessoas estão chegando, as pessoas ainda estão se cumprimentando, as pessoas ainda estão se acomodando.
Mas aí também está justamente a questão do horário. Né? Não há sequer, óbvio que é domingo, né? A gente pensa assim que domingo nós estamos normalmente livres. Um ou outro caso, um ou outro dia acontece de realmente você estar na casa de um parente, de um familiar e tudo mais, mas normalmente não, é simplesmente uma falta de consideração da nossa parte em participar de um culto desde o começo, onde você desconsidera totalmente, por exemplo, o momento de louvor, a oportunidade de você estar diante do Senhor louvando o seu nome. O pessoal não gosta que a gente fala com outro microfone, tem que ser esse aqui, então. Então, há essa questão de não haver uma consideração, um respeito com o momento de louvor. Não, eu preciso chegar no momento da palavra. Mas e a questão daquilo que você oferece, daquilo que você dá a Deus? Né? Imagina numa festa de aniversário, você convida alguém, ou num casamento, e a pessoa chega simplesmente no momento da festa, ela não quer participar da cerimônia, ela não quer ver um momento tão importante, ela não quer cumprimentar as pessoas, ela quer chegar no momento de partir o bolo, de comer. Então, aquele total desrespeito e consideração com a solenidade para a qual ela foi convidada. E isso acontece muito na igreja, mas não acontece em determinadas religiões. As pessoas têm muito mais respeito, muito mais temor, muito mais reverência na hora de entrar em determinados lugares, na hora de estar diante de deuses falsos, de imagens, de religiões que são totalmente enganosas. Mas quando se trata de Deus, porque nós temos aquela velha ideia de que, não, agora nós estamos debaixo da graça, agora não há mais lei, não há mais nenhum tipo de justiça, nós estamos debaixo do amor de Deus, da graça. Então nós passamos, ao invés de desfrutar de uma liberdade, nós passamos a agir com libertinagem diante do Senhor, desconsiderando totalmente a sua santidade, desconsiderando totalmente a sua grandeza e aquilo que nós entregamos a Ele chamamos de culto, chamamos de adoração, chamamos de louvor. Então isso é perceptível, isso eu já fiz e faço muitas vezes, e muitos de nós já fizemos esse comportamento, ou então nós apenas respeitamos a Deus quando estamos nesse ambiente. Então na internet é muito comum você ver pregadores xingando palavrões literalmente em cima do púlpito. Né? Tem vídeos de músicos xingando no momento do louvor, porque alguém errou uma nota, xingando palavrões mesmo. Então as pessoas perderam, e aí dizem assim, o temor do Senhor não é medo, ele é respeito, ele é reverência. E aí nós carregamos essa ideia, afasta a ideia de medo e coloca apenas a ideia de reverência, de respeito e de amor. Então com isso você tira todo o peso daquilo que representa a imagem de Deus e transforma ela numa imagem fofinha, numa imagem mais leve, numa imagem mais tranquila, onde você pode fazer e agir da maneira que você bem entender. Mas não é assim que a palavra de Deus retrata aqueles que andam no temor do Senhor. Por exemplo, se nós formos olhar, eu peguei aqui a passagem de Isaías 6. Está escrito assim no verso 1, fala assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, 2 cobria os seus pés e 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moviam à voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que há aqui é uma cena de glória por parte de Deus, mas de terror por parte de um homem que reconhece que é um pecador diante de um Deus santo. Então há aqui um temor muito grande, um medo terrível. É o medo de Deus? É porque Deus é uma coisa horrível? Deus está prestes a matá-lo? Deus é um ser mau? Não. Mas ele percebe quem ele é. Sou um homem pecador, um homem de lábios impuros que vive no meio de um povo que também é de lábios impuros e estou diante do santo Deus, o Rei de toda a terra. Eu vou morrer, porque a minha natureza pecaminosa não vai suportar estar diante de tamanha santidade. Então há ali uma grande admiração, um grande respeito e um grande terror por saber aonde ele está, por saber quem ele é e por saber quem Deus é. Também vemos em Jó 42, 3 e 6, ele diz assim, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então um homem como Jó,
Um homem que era visto como um exemplo de conduta por causa dos seus sacrifícios, por causa do modo como ele tratava as pessoas, aqueles que eram mais pobres do que ele, como ele tratava os filhos, como ele tratava a Deus. Um homem que o próprio Deus disse que era um homem justo e que andava reto na sua presença, mas ele ainda não tinha o conhecimento pleno, porque ele não tinha ainda tido uma experiência real com Deus. Então, quando ele, nessa sua experiência de dor, nessa sua experiência de perdas terríveis, ele então tem um encontro com Deus, ele vê a Deus, e por causa dessa imagem de quem Deus é, que ele percebeu quem Deus é, ele fala assim: então, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mas um homem que, ao encontrar com Deus, ao ver a grandeza de Deus, a santidade de Deus, o poder de Deus, ele olha para si, ele se abomina e ele se arrepende e ele se coloca no pó diante da santidade de Deus. Mais uma vez, quando Moisés leva o povo para estar diante de Deus, o povo queria ouvir Deus. Não é apenas Moisés ouve o Senhor, queríamos que ele fale conosco também. Ele falou: então tá bom. Purifiquem-se aí por 3 dias que nós vamos ver, vocês vão ouvir o Senhor falar. Então, quando finalmente eles chegam ao pé do monte, fala assim, Moisés levou, Êxodo 19, 17 ao 20, diz assim: e Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. Puseram-se ao pé do monte, todo o monte fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte e Moisés subiu. Então essa cena que assustava aconteceu. No capítulo 20 a seguir, depois que tudo isso aconteceu, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Isso é uma atitude de um povo que vinha numa rebeldia terrível, vendo todos os sinais que Deus fizera, e ainda assim vinha duvidando, reclamando durante todo o período que eles caminhavam. E aí então eles falam assim: nós queremos falar com o Senhor, mas naquela sua arrogância de querer, sabe, eu quero uma conferência com o rei. Quando eles viram a glória de Deus, quando eles viram o poder de Deus sendo manifesto, a montanha tremendo, o fogo, um fogo vivo subindo, aquela voz de trombeta que era alto, que era forte, quando eles viram aquela cena terrível, eles se assustaram, se estremeceram no seu coração, ao ponto de falar: Moisés, nós entendemos. Continua então você falando conosco, porque se Deus falar conosco, nós vamos morrer. Por quê? Porque entenderam quem eles eram, que não conseguiam sobreviver a tal presença, a tamanha grandeza. Eles perceberam quem Deus era. E ainda assim, eles cometeram um pecado, mesmo percebendo. Na verdade, eles tiveram esse medo puro, que era o medo da morte apenas. Mas não o temor que nós vamos tratar aqui. Então eles falaram: fale você conosco e não Deus. E por último, aí poderiam falar assim: mas isso é no Antigo Testamento. Isso é antes do tempo da graça, isso é antes de Jesus. Né? Nós hoje vivemos no tempo da graça. Esse temor já não é mais dessa maneira. Não há mais esse peso. Né? Então vamos ver. João, o apóstolo amado de Jesus, né? Que ele mesmo se colocava assim, se entendia assim, porque era muito próximo. Quando ele tem a sua visão, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 17, ele fala que ele tem uma visão, ele é levado numa visão. Então ele vê aquele ser de cabelos brancos, com olhos como de fogo, os seus pés como latão, como bronze polido. E aí ele vê ele é cingido com um cinto dourado, e ele vê nas suas mãos tem estrelas, a sua voz é como voz de muitas águas, aquela imagem assim estranha e aterradora. E ele fala assim: quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então João, que conhecia o Senhor, ele tem essa visão do Senhor Jesus. Quando ele vê o Senhor em sua glória, ele cai como morto, porque a nossa natureza, o nosso pecado, a nossa limitação não suporta a grandeza e a glória de Deus. Um homem não sobrevive à presença de Deus se Deus não o permitir que ele permaneça vivo. Lembre-se quando Moisés quis se aproximar para ver a glória de Deus ali na sarça, ele não podia, porque ele poderia morrer se ele tivesse feito aquilo. Então, a Bíblia está repleta de demonstrações da grandeza e do poder de Deus, da santidade de Deus, da glória de Deus.
justamente para que nós, ao conhecermos essa grandeza, justamente para quando nós conhecêssemos essa majestade, houvesse em nosso coração temor. Mas o temor que a Bíblia quer que nós tenhamos em relação a Deus, não é o medo puro no sentido de sinal de perigo. Sim, há um perigo sim, de estar na presença de Deus por causa da sua santidade e por causa do nosso pecado. Mas Deus não quer que nós temamos a presença dele no sentido de que nós vamos morrer. Mas Deus quer que, ao mostrar a sua glória para nós, nós entendamos como esses homens, que quem somos nós e quem Deus é. E ao perceber quem eu sou e quem Deus é, haverá no meu coração automaticamente temor, não tem como não haver. Né? Vamos dar um exemplo prático aqui. Quem é que tem medo de polícia? Medo de polícia aqui? Eu acredito que ninguém. Normalmente quem tem medo de polícia é quem anda, né, fora da lei. Aí eu pergunto, quem aqui nunca passou um farol vermelho à meia-noite, 1h da manhã, que está andando na rua, aquela rua deserta, você está ali, você está vendo, não tem carro vindo de nenhum lado, e você vai ficar ali parado, esperando, né, a chance de ser assaltado. Não espera, normalmente você passa. Mas se tiver uma viatura parada ali, eu duvido que você vai passar. É normal você ter dificuldade de ultrapassar uma viatura com medo de repente, passar em alta velocidade, passar na contramão. Você respeita a autoridade. E aquele respeito não está diretamente relacionado ao medo. Agora, você tem medo de descumprir a lei. Você tem medo de andar acima da velocidade, de infringir alguma regra, e então ser punido por causa da lei. Então, você tem um respeito, um temor pela autoridade de alguma forma. Quando você entra em determinados lugares, salas de aula, ou então plenários, ou então tribunais, você precisa respeitar a autoridade do local e você vai ter um comportamento diferente em respeito, em temor àquela autoridade. Porque você sabe que se você infringir a lei daquele local, você pode ser punido de alguma forma. Então nós temos que separar o temor e o respeito do medo, que é, obviamente, por causa das consequências dos nossos erros. Então, diante do Senhor, vai haver sim o temor de respeito, mas vai haver também sim o medo. E esse é o grande problema. Nós não temos esse medo, no bom sentido, nós não temos esse medo do Senhor. Não há mais temor algum diante do Senhor com os nossos atos. Eu me perguntei recentemente ao Senhor, eu falei, Senhor, eu cometo determinadas falhas, às vezes não de praticar, mas nos meus pensamentos, de repente no meu falar. E eu me perguntava, por que eu faço essas coisas às vezes? Por que eu cometo determinados erros? Por que servos do Senhor, homens que conhecem a Tua palavra, homens que ministram a Tua palavra, cometem determinados erros? O que acontece? Porque nós amamos ao Senhor, nós entendemos que amamos ao Senhor, nós entendemos que somos Teus servos, por que então que nós cometemos determinados erros de forma contínua? Não estou falando de tropeços, coisas que a gente comete aqui, se arrepende, muda de comportamento e segue, mas por que nós temos determinadas atitudes contínuas? E aí quando eu estava pesquisando, eu vi um pastor americano que ele escreveu um livro sobre o temor do Senhor. E ele falava que havia um pastor famoso, um pastor que tinha um canal de televisão grande, evangélico nos Estados Unidos, e ele foi preso por escândalos de corrupção, por sonegar impostos e outras coisas, e ele acabou sendo preso. E na prisão, esse pastor leu esse livro que outro pastor escreveu. Então ele pediu que chamasse esse pastor escritor para visitá-lo na cadeia. Então esse pastor foi visitá-lo, e ao chegar lá ele foi agarrado para aquele homem que estava preso, e ele agarrou e abraçou por algum tempo. Então o pastor que escreveu o livro perguntou, pastor, me responde uma coisa, quando foi que o Senhor caiu? Quando foi que aconteceu essa queda de um homem que falava tão bem, um homem que ministrava tão bem, que abençoava o país com a sua rede de televisão? O que aconteceu? Foi quando aconteceu aquele problema de adultério? Foi quando o Senhor começou a sonegar impostos? Quando foi? Ele falou assim, meu irmão, em todos esses momentos que eu errei, em todos os momentos que eu tropecei, eu amava o Senhor. Em todos aqueles momentos, a minha mente estava no Senhor, eu amava o Senhor. Ele falou, mas então o que aconteceu? Por que o Senhor acha que fez essas coisas? Ele falou assim, porque eu amava Jesus, mas não temia Deus. E essa frase me pegou de uma maneira muito forte, porque parece muito sutil, mas a falta de entendimento de quem Deus é, a falta de entendimento que a palavra de Deus diz, que o Senhor está conosco onde quer que nós estejamos, e os meus atos que ferem a lei do Senhor, eles são comuns porque não há medo, não há nenhum tipo de temor ou de receio de pecar, não há nenhum tipo de insegurança em estar indo contra a vontade de Deus, falta temor.
Se nós andássemos plenamente no temor de Deus, provavelmente nós não andaríamos em pecado, provavelmente nós não praticaríamos o pecado. E como eu falei, mesmo que às vezes houvesse algum tropeço que é comum da nossa natureza, nós jamais permaneceríamos naquilo, porque automaticamente você se lembraria de quem Deus é, você se lembraria da grandeza de Deus, você se lembraria da santidade de Deus, e automaticamente você se voltaria, e assim como Jó, você se lançaria no pó. Assim como Isaías, você ficaria aterrorizado com o desespero de ter ofendido ao santo Deus. E talvez a falta desse entendimento, a falta do entendimento do temor de Deus, é o que tem nos feito andar em caminhos tão tortuosos. Eu não estou falando de você tropeçar, mas estou falando de você caminhar nesses caminhos. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é ali que a sabedoria começa. Quando nós tememos ao Senhor, obviamente é porque nós o conhecemos. Quando eu conheço a Deus tão profundamente quanto a palavra de Deus nos revela, eu percebo a santidade dEle, eu percebo a grandeza dEle, eu percebo a justiça dEle, que anda junto com o seu amor. E aquilo gera no meu coração, obviamente, um temor muito maior de cometer os erros que eu acho tão comum. O que tem adulterar? O que tem mentir? Qual é o problema de sonegar? Os governantes só nos roubam. Qual é o problema de eu sonegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali? Qual é o problema de eu vender mais caro do que devia? Qual é o problema de eu passar uma nota com valor diferente, só para poder ter um pouco mais de lucro? Qual é o problema de falar mal do irmão nas costas dele? Qual é o problema de eu odiar um irmão que fez mal para mim? Qual é o problema? Qual é o problema? Não tem nada. O importante é que eu amo ao Senhor. O importante é que eu crie no seu sacrifício. O importante é que eu vou tomar a ceia. E hoje é o dia de ser purificado por esse vinho, por esse pão. Vou ser purificado, limpo dos meus pecados e vou poder seguir. Daí mais um mês de saldo para pecar, né? Para a liberação para pecar. Um pouco mais, daqui um mês eu tomo a ceia de novo. Aonde está o temor? Jó 28, 20 e 28. Diz assim: de onde, pois, vem a sabedoria? De onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos os nossos ouvidos a sua fama. Ele está falando da sabedoria. Deus lhe entende o caminho e é Ele quem sabe o seu lugar. Porque Ele prescruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou as medidas das águas, quando determinou leis para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões. Então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então aqui está falando de uma coisa extremamente valiosa, está falando da sabedoria, uma coisa que ninguém conhece a sua origem, onde ela habita. Apenas Deus sabe onde ela habita, então o Senhor manifestou. Uma coisa que ninguém conhecia, ele falou assim, o temor do Senhor é a sabedoria. Porque isso parece uma coisa óbvia, mas não é. Nós agimos sem sabedoria. Agir com pecado é falta de sabedoria. Maltratar alguém é falta de sabedoria. Roubar de alguém é falta de sabedoria. Mentir a respeito de alguém é falta de sabedoria. Desonrar os seus pais é falta de sabedoria. Aborrecer os seus filhos é falta de sabedoria. Ir contra as autoridades é falta de sabedoria. E toda essa falta de sabedoria é porque não tememos ao Senhor, ao ponto de, em obediência ao Senhor, ir contra todas essas coisas. Porque diz assim, Provérbios 8:13, vamos perguntar o que é o temor do Senhor. E aí o Provérbios 8:13 responde assim, o temor do Senhor consiste, ou seja, é aborrecer o mal. Aborrecer o mal é odiar o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os odeio. Então, o que é temer ao Senhor? Quando eu conheço o Senhor, quando eu conheço a santidade do Senhor, quando eu medito nas suas leis, naquilo que Ele manifestou da sua grandeza, o que Ele manifestou daquilo que Ele deseja, e eu entendo que aquilo tudo é grande demais, aquilo tudo é precioso demais, tudo aquilo é importante demais, e eu vou respeitar e eu vou viver baseado naquelas coisas, então automaticamente eu me tornarei uma pessoa que odeia o mal. As minhas atitudes representam alguém que odeia o mal, odeia o mau caminho, odeia o mau procedimento. Não é uma questão, meus irmãos, de falar assim, eu não posso. Não é uma questão de falar assim, isso não pega bem. Não é uma questão de falar assim, o pastor está vendo. Não é uma questão de falar assim, eu vou dar mau testemunho se eu fizer. É uma questão de você odiar o mau procedimento, odiar o mal.
Amar ao Senhor e odiar o mal são coisas que devem acontecer. Amar ao Senhor e amar o mal é algo que não combina, é algo que não existe. Então, se você tem o temor do Senhor, você é alguém, conforme diz em Provérbios 8,13, que odeia o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Você odeia essas coisas. Nós vamos lembrar, por exemplo, as pessoas falam assim, mas não dá para você misturar esse respeito e reverência com medo. Mas elas andam juntos, é a mesma palavra. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da rainha Esther. A rainha Esther foi uma rainha escolhida pelo rei. O rei amou o rei, viu a sua beleza, ele desejou, ele trouxe ela, ele tornou a sua rainha. Ou seja, uma mulher amada por ele. Amada, cuidada. Mas quando ela precisou ir diante do seu rei, diante do seu esposo, para poder lhe pedir, para que poupasse o povo da morte, ela temeu. Ela temeu porque, segundo a lei, se ela entrasse na presença do rei sem a sua autorização, ela poderia ser morta, caso o rei não estendesse o cetro na sua direção. Ela conhecia a lei, era o seu marido, mas era uma autoridade. Ao mesmo tempo que havia ali amor, deveria haver ali respeito, uma diferença de postos, uma diferença de responsabilidades, uma diferença de poderes. E Esther, então, teve que orar ao Senhor e confiar no Senhor, que ela poderia sim entrar na presença do rei e não ser morta. Mas ela foi, independente do risco de ser morta ou não, ela foi, por amor ao seu povo. Mas ela sabia da diferença. Havia temor, havia ali também sim, respeito, reverência, havia medo. Porque quem de nós garante que se o Senhor se apresentar a você, na sua condição, dependendo do modo como você está vivendo, se você vai resistir à presença do Senhor? Se você vai resistir, alguns quando viram Cristo, alguns, quando reconheceram Ele como Messias, se jogaram aos seus pés. Reverenciaram a Ele. Aquele homem que estava na cruz, quando ouviu o seu companheiro de crime falando, tirando um sarro de Cristo, ele falou assim, você nem vai temer a Deus nem nesse momento? Na condição que você está? Algumas pessoas percebem essa grandeza. Algumas pessoas têm a honra de perceber quem Deus é. Algumas pessoas têm a honra de saber a quem está servindo e se comportam como tal. Outras pessoas parece que apenas adquiriram um amuleto. Outras pessoas parecem que apenas adquiriram uma entrada garantida em que ela não precisa fazer absolutamente mais nada. E isso é um perigo terrível. Por isso que eu falo que não temer a Deus automaticamente se torna a pessoa como alguém que não tem sabedoria. O seu procedimento não há sabedoria. O modo como fala, não há sabedoria. O modo como entende, não há sabedoria. Porque não há temor do Senhor. E eu percebi isso na minha vida. Porque eu me perguntava, Senhor, por que mesmo conhecendo a Tua palavra, mesmo tendo estudado tanto, mesmo orando tanto às vezes, fazendo jejum, por que ainda assim nós cometemos determinados erros? Por que ainda assim nós temos determinados pensamentos? Porque ainda assim nós preferimos tornar determinados pecados como algo rotineiro e comum. Porque falta temor do Senhor. E essa falta me gera uma falta de sabedoria, de entendimento. Eu não consigo perceber o mal que eu estou fazendo. E eu não temo de maneira nenhuma as consequências. Meu irmão, mas não há consequência, nós estamos debaixo da graça, né? Então vamos falar de Jesus, nosso maior exemplo. Quando Isaías escreve sobre Jesus, no capítulo 11, do verso 1 ao 3, ele diz assim, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Ele está falando sobre Cristo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então o espírito de temor do Senhor estava sobre Cristo. Cristo tinha o temor do Senhor e olha, era Jesus, o Filho de Deus. No verso 3 diz assim, deleitar-se-á, ou seja, ele terá prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir de seus ouvidos. Então Jesus, o dono da sabedoria, a sabedoria em pessoa andando sobre pernas nessa terra, era um homem, segundo a palavra de Deus, que andava no temor do Senhor.
O seu prazer era fazer a vontade de Deus. A sua comida era fazer a vontade de Deus. O seu propósito era fazer a vontade de Deus. Não havia tempo de morar debaixo de um teto, de dormir numa cama quentinha. Não havia tempo de descansar. Não havia tempo de aproveitar a vida, não havia tempo de gozar de prazeres terrenos. A sua vontade era fazer a vontade de Deus. O seu desejo, o seu prazer era fazer a vontade de Deus, e tudo isso feito em temor, porque ele era cheio do Espírito Santo. Então, uma característica de um homem e de uma mulher cheios do Espírito Santo de Deus é temor do Senhor, porque conhece ao Senhor e teme a sua face, teme andar pelo caminho que tem caminhado, teme pecar, tem medo de errar contra Deus. Não é medo de Deus, mas medo de pecar contra o santo, medo de ofender o santo. Ele é digno de louvor, ele é digno de adoração, ele é digno da nossa obediência, ele é digno do melhor que nós temos, ele é digno da nossa vida, não digno de ser ofendido por causa dos nossos pecados. E quando não há temor de ofender a Deus, poxa vida, nós como seres humanos, nós normalmente, se nós somos pessoas decentes, temos um temor terrível de ofender nossos pais. Temos um temor terrível de fazer vergonha para eles. De repente, na época de escola, quando eles iam na nossa reunião, passar vergonha, ouvindo o professor falar assim, seu filho é terrível, sua filha não quer saber de estudar, só quer saber de bagunçar, de conversar, e o seu pai sair de lá envergonhado. Isso deveria ser uma vergonha para nós. Fazer o nosso pai passar vergonha. E hoje a igreja, de modo geral, generalizando, a igreja tem feito o nome de Jesus Cristo ser jogado na lama com o seu comportamento, com a sua procedência, com o modo como fala, com o modo como trata as pessoas. O nome do Senhor tem sido desonrado por causa do mau exemplo, do mau testemunho. E parece que não há temor nisso também. Não, o Senhor é misericórdia, o Senhor é bondade, o Senhor é amor, então está tudo bem, está tudo tranquilo. Mais uma vez, eu vou tomar a ceia e está tudo certo, né? Vai limpar tudo. E aí a pergunta é: onde está o temor do Senhor? Aonde está o procedimento daqueles que realmente buscam a face do Senhor? O temor do Senhor é algo tão importante. Eu peguei alguns textos que eu vou ler em sequência para que nós venhamos entender como é importante você parar e refletir, você parar e meditar sobre aquilo que é o temor do Senhor. Eu vou ler aqui Salmos 34:11, diz assim, ó: vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então, vamos aprender. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem aqui que ama viver e quer viver o suficiente para ver o bem, para ser feliz? Todos. Então aqui está o segredo. Então ele fala assim: eu vou ensinar o temor do Senhor. Você quer viver o suficiente para viver o bem, para ser feliz? Então eu vou falar para você o segredo. Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente, ou seja, de mentirem. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Refreie a língua do mal e os lábios de falarem mentira. Aparta-te do mal, fique longe do mal e pratique o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Olha esse comportamento. De quem é esse comportamento? Se nós formos ver todos os ensinamentos de Cristo, tudo aquilo que Ele nos ensinou que era bom, tudo aquilo que a lei do Senhor traz para nós, ela se resume nesses atos. Porque aqui é uma pessoa que odeia o mal, então todo tipo de pecado, as coisas que são reprováveis, ele quer se afastar desse comportamento. A sua boca, quando ela se abre, é uma boca de edificação, uma boca que abençoa, e nós aprendemos que nós temos que abençoar e não amaldiçoar. Nós buscamos a paz, ou seja, aquela pessoa briguenta, aquela pessoa de confusão, aquela pessoa que tem orgulho de falar assim, ó, eu não levo desaforo para casa, eu não aceito desaforo, seja no trabalho, seja aqui na igreja, seja onde for, eu não aceito, falou, vai levar também. E tem orgulho de falar isso, mas nós que buscamos e temos o temor do Senhor, somos pessoas que buscamos a paz. E a palavra de Deus diz, naquilo que depender de você, você deve ter paz com todos. O outro não quer paz, mas depende de você. Se ele quer brigar, você não quer, então é isso que tem que acontecer. Agora você que provoca, você que briga, você que não leva desaforo, você que revida. Então, nesses pequenos versículos aqui, diz que o nosso comportamento reflete o temor do Senhor. Eu não faço essas coisas não é porque eu sou bom, não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou mais santo, mas porque eu temo a Deus. Ele está comigo, Ele está aqui, Ele está me vendo. Muito mais do que isso, do que me vendo, estando comigo, Ele está em mim. Então eu temo viver de qualquer maneira, porque o Senhor está em mim. Minha esposa não está vendo, o pastor não está vendo, meu líder não está vendo, os irmãos da igreja não estão me vendo, mas o Senhor está vendo.
Para onde eu poderei me esconder da sua face? Aonde eu posso ir que o Senhor não esteja me vendo? E essa percepção de saber o Senhor está comigo deveria me frear quando eu quero falar o que não devo, quando eu quero ver o que eu não devo, quando eu quero caminhar em lugares que eu não devo caminhar. Saber que o Senhor está ali, que o Senhor está presente, que o Senhor está em mim, deveria me frear. Mas não há temor. Eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor vê todas as coisas, mas não há temor. Não há receio algum de pecar contra Ele, não há receio de agir contra a sua palavra. Está tudo bem, está tudo bem. Salmo 111:10 diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que a praticam. Então, há uma prática do temor do Senhor, que é aborrecer o mal, aborrecer as coisas que são, você odeia as coisas que são ruins, falar o mal, praticar o mal, você odeia essas coisas. Então, quem age assim, revela prudência, segundo a palavra de Deus nos diz. O seu louvor permanece para sempre. Provérbios 1:28 diz assim, então me invocarão e eu não responderei, procurar-me-ão, porém não hão de me achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Provérbios 2:1 diz, filho meu, se aceitares as minhas palavras, presta atenção, meus irmãos, quando nós aceitamos as palavras do Senhor, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinar o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçarás a voz. Se buscares a sabedoria como prata e como a tesouros escondidos a procurares, então, vocês acompanharam o texto? Então, vai ter um prêmio aqui. Existe um prêmio. Se nós aceitarmos as palavras e escondê-las nos mandamentos do Senhor, para fazer e estarmos atentos à sabedoria, aos nossos ouvidos e o nosso coração inclinado ao entendimento, se nós clamarmos por inteligência, se nós levantarmos a nossa voz e buscarmos a sabedoria como se ela fosse prata e ouro, se nós fizermos isso, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, olha a gravidade, a seriedade disso. Talvez você pense que você é alguém temente a Deus, mas você não faz nada disso. Você não busca conhecimento de Deus, você não estuda, você não quer saber mais sobre Deus. Você não está buscando a sabedoria de Deus, não quer saber o modo de proceder na sua vida. Na hora de fazer os seus negócios, na hora de tomar suas atitudes, na hora de você ver os seus relacionamentos, o seu próximo passo, Deus tem nada a ver com isso. Eu não quero saber o que Deus pensa sobre as coisas que eu quero fazer, sobre os meus planos, meus projetos. Mas eu temo a Deus. Teme como? Baseado em quê? Qual é o seu parâmetro para temer a Deus? Porque aqui diz que quando nós fazemos todas essas coisas, buscamos a sabedoria, o entendimento, a inteligência que vem de Deus, então nós entenderemos o temor de Deus. Então nós entenderemos o que é temer a Deus, o que é obedecer a Deus, o que é saber quem Deus é e saber quem nós somos, e o nosso procedimento se refletir nesse tipo de pensamento que nós temos em relação a Deus. Provérbios 8:13 diz assim, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, soberba, arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço, nós lemos sobre isso. Provérbios 15:16 diz assim, melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que o grande tesouro onde há inquietação. E onde está aqui? Aí eu vou para o Novo Testamento, onde nós falamos assim, não, mas essa ideia de andar no temor do Senhor, andar com esse temor, é coisa do Antigo Testamento. João 9:31 diz assim, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua verdade, a este ele atende. Então por que o Senhor não tem me ouvido? Por que eu oro tanto e as coisas não acontecem? Aqui diz que quando você não tem o temor do Senhor, quando você não respeita a Deus, quando não há consideração alguma no seu tratar, no seu andar, no seu falar, no praticar ou não o bem ou o mal, então essa oração não vai ser ouvida. Ah, mas já aconteceu disso, é misericórdia. Mas não é a regra. Isso é misericórdia de Deus, bondade de Deus. O modo como Deus trabalha, não podemos limitá-lo. Mas aqui está uma regra. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. 1 Pedro 2,17 diz assim, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Então, meus irmãos, e aqui, esse aqui eu gosto muito. Apocalipse 14:6.
Vi outro anjo voando no meio dos céus, lendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo, olha o que ele diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Então, meus irmãos, não importa se é no Antigo Testamento, se é no Novo Testamento, o temor do Senhor está presente em todas as coisas. E o temor do Senhor consiste em conhecê-lo, saber quem Ele é e honrá-lo por quem Ele é. Não adianta vir tomar ceia uma vez por mês, 2 vezes por mês. Toma aqui, vai numa outra igreja onde está tendo ceia também, toma. Vem numa vigília, faz um jejum esporádico, lê a Bíblia de vez em quando, estuda teologia de vez em quando. Por que você faz essas coisas? Você está buscando conhecer ao Senhor. E quando você chega lá e tem o conhecimento do que o Senhor é, do que o Senhor ama, do que o Senhor repreende, do que o Senhor repudia, isso muda alguma coisa na sua vida? Porque é incrível, meus irmãos, é incrível. As pessoas vêm aqui e ouvem e falam assim, o Senhor quer que você perdoe. E a pessoa diz assim, eu não vou perdoar. Então, aonde há o temor nessa fala? O Senhor diz assim, você não deve defraudar, você não deve roubar. A pessoa fala assim, mas eu vou continuar fazendo, porque se eu não fizer isso, eu vou falir. Se eu não der esse jeitinho aqui, eu não vou ter. Eu não vou ter prejuízo, porque a palavra de Deus está dizendo. Ah, mas você não deve falar mal das pessoas, você não deve fazer esse tipo de julgamento. Não, mas aquela pessoa é terrível, aquela pessoa é isso, aquilo. Eu ouvi, eu entendi, a palavra de Deus falou, mas eu não consigo agir assim, eu não acho que é legal. Eu sou assim, é minha natureza e é assim que eu vou ser. Ou seja, não há temor, não há sabedoria. O conhecimento de Deus não agiu, não fez nada no coração. Ah, meu irmão, mas é impossível conhecer a Jesus e não ser transformado. Então, o que nós podemos dizer sobre Pedro, quando ele negou Jesus? O que nós podemos dizer sobre Judas, quando ele entregou o Senhor para ser morto? Ele não conhecia Jesus? Ele não viu os milagres? Ele não ouviu os seus ensinamentos? Ele não era um dos seus escolhidos para andar com ele? O que aconteceu então? Por que ele fez o que ele fez? Por que Pedro negou? Então, às vezes, nós nos limitamos ao saber, à informação. A informação. Se eu perguntar aqui, de repente, pegar os filmes da Marvel aqui para os fãs e falar assim, me conta a história de cada filme, vai saber contar a história de cada personagem, vai saber contar o enredo, vai saber tudo, vai saber a versão dos quadrinhos, sabe tudo, mas aquilo não é verdade, é um conhecimento. É uma informação. Mas aquela informação não é verdadeira e não faz nenhuma diferença para a sua vida. E às vezes a Bíblia é tratada assim, como uma informação. Apenas um conhecimento vago, vazio. Deus está falando, não faça, mas você faz. Deus está falando, isso não é bom, mas para você é bom. Então, não há temor. Não foi desenvolvida sabedoria, não foi desenvolvido nada no seu coração. Ah, meu irmão, mas você está falando aqui para salvos, você está falando aqui para pessoas que são servas do Senhor. Amém. Então haja como tal. Porque eu percebi que eu tenho o temor do Senhor e muitas coisas que eu não fiz de errado na minha vida foi justamente porque eu falei assim, se eu fizer isso aqui, eu tenho certeza que as consequências que virão da parte de Deus serão terríveis para a minha vida. Então eu não posso fazer. Eu não posso me vender a esse ponto. Eu não posso me corromper a esse ponto. Eu não posso tocar nisso aqui. Porque eu sei que isso vai fazer mal. Eu sei que o Senhor não se agrada disso. Então, o temor do Senhor me freou. O temor do Senhor me parou ali. Mas em muitos momentos eu me esqueço de que o Senhor está presente. E aí eu vou e tropeço. Mas o temor do Senhor me faz voltar atrás, me arrepender e caminhar novamente nos seus caminhos. E esse é o nosso convite nessa noite. Se você não tem andado, o seu procedimento não tem acompanhado a sua fé, ou seja, a fé no Deus vivo, no Deus de Israel, no Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador dos céus e da terra, que está sentado num alto sublime trono, cercado por serafins, querubins, aqueles que o louvam, a sua voz faz tremer os céus, faz tremer a terra, a sua grandeza, os seus olhos estão em todos os lugares, ele vê tudo o que você faz. Ele enviou Jesus para te salvar. Todas essas coisas, se isso não te muda, se isso não faz você perceber que você não deveria ofender ao Senhor como você tem feito, então talvez, você está se enganando. Você é apenas um religioso, apenas um frequentador de igreja. Se não há temor no seu coração pelo modo como você tem procedido, se não há desejo de mudança, se não há arrependimento no seu coração pelo seu procedimento, pelas coisas que você tem falado, pelas coisas que você tem pensado, pelas coisas que você tem feito, porque eu fui destruído por essa palavra. Eu fui arrebentado por essa palavra.
Eu estava trabalhando quando eu ouvi aquela frase daquele pastor. Eu amava o Senhor, mas eu não temia Deus. Eu chorei, porque foi a resposta para a minha pergunta. Por que às vezes eu faço tantas coisas erradas? Porque às vezes eu me esqueço de quem Deus é. Às vezes eu me esqueço que Deus está ali. Que Deus estava me acompanhando, que Ele estava vendo. Que eu estava envergonhando. E aquilo rasgou meu coração. Hoje, quando eu entrei por essas portas, eu procurei entrar com uma atitude diferente. E realmente, olhando para os lados, eu percebi como que nós estamos desapercebidos. Como nós parece que não entendemos que esse momento que nós reservamos aqui, esse momento, meu irmão, podia estar acontecendo aqui na rua, podia estar acontecendo naquele salão onde é o bar ali, podia estar acontecendo no meio do mato. Nós estamos reunidos em nome do Senhor. Nós nos reunimos aqui para adorar ao Senhor, para entrar na presença do Rei. Mas sem nenhum tipo de reverência, sem nenhum tipo de respeito, sem nenhum tipo de consideração. Se está cantando, não é da minha conta. Eu prefiro conversar, prefiro fazer outras coisas. Se estão cantando, eu vou chegar no meio do louvor. Porque para mim não interessa cantar, eu não gosto de cantar. Eu não gosto dessa pregação, eu não gosto desse tipo de fala. Todos nós temos esse tipo de problema. Porque nós nos limitamos às pessoas. Ah, quem é que está cantando? Ah, então. Quem é que está pregando? Ah, então. Mas eu e Deus, aonde fica? Eu e Deus. Deus. Porque se eu acredito que esse lugar é um lugar consagrado, e esse momento é um momento consagrado para Deus, então eu tenho que fazer essa pergunta. E eu para com Deus, como é que está? E aí eu percebi, na minha desatenção ali, em alguns momentos, eu falei assim, como a gente é. Aquelas pessoas, quando viram aquele monte fumegando, viram a presença de Deus, eles entraram num estado de terror pela presença de Deus, pela grandeza de Deus, pela santidade de Deus e pelo seu pecado. Que a questão não é apenas a santidade de Deus. Deus é santo. Independente do que nós façamos, Deus continua sendo santo. Mas ele diz, você diz que Deus é santo? Então sejam santos como Deus é santo. E aí eu olho para mim e falo assim, misericórdia, pecador, falho, olhos contaminados, boca contaminada, anda onde não deve andar, pega no que não deve pegar. Como que Deus não me destruiu ainda? Como que Deus não me destruiu ainda? Como que Deus mandou Jesus morrer por mim? Aí a resposta é graça e amor. E aí o que eu faço com essa graça e com esse amor? Eu piso nela. Eu desonro ela. Eu trato ela de qualquer maneira. O nosso amor para com Deus deveria gerar em nós respeito. Deveria gerar em nós reverência. Deveria gerar em nós temor. Né? Nós amamos nosso Pai. Não temos medo do nosso Pai nos matar nem nada. Mas quando nós fazemos coisas erradas, nós temos então medo de que Ele chegue e pegue e nos repreenda. Ou nós não fazemos algo errado porque não queremos ser repreendidos por nossos pais. Reverência, temor, respeito. E aí é igual Deus fala lá no livro de Malaquias, quando Ele está repreendendo os seus sacerdotes, fala assim, se eu sou o pai, aonde está o respeito por mim? Aonde está a minha honra? Deus pergunta, vocês me chamam de pai. Se eu sou o pai, aonde está a minha honra? Porque Deus manda nos seus mandamentos honrar pai e mãe. Então, se vocês falam que eu sou pai, aonde está a minha honra? O respeito por mim, pela minha autoridade, pela minha presença, pelo meu nome. Não há respeito, não há consideração. Então, se Deus está trazendo essa palavra para nós hoje, uma palavra terrível para mim, de novo, me fez chorar no meio do meu expediente, porque eu percebi que, novamente, eu desviei do curso e, novamente, o Senhor me deu a oportunidade de voltar para o curso, voltar para o caminho. Isso é misericórdia. Cessando a profecia, o povo se corrompe. Então, nós temos que estar constantemente ouvindo esta profecia aqui. Não o eis que te digo, mas essa profecia, essa palavra que já tem a revelação da sabedoria e do conhecimento de Deus para gerar em nós temor, para gerar em nós arrependimento, para gerar em nós um novo caminho. Pare de abrir a sua boca para dizer que o pecado é legal, o pecado é normal, está tudo bem, porque a graça de Deus está sobre a minha vida. Tá bom, o amor de Deus, o cuidado de Deus é uma coisa. O que volta para Ele? O que nós estamos devolvendo para Ele? Porque quando você trata alguém com respeito, com carinho e admiração, normalmente, o normal é que essa pessoa corresponda com o mesmo. Eu recebi carinho, eu recebi cuidado, então o normal é que eu responda com respeito, com consideração e com gratidão. E qual é a nossa gratidão? Com a graça, com o sangue de Cristo derramado, pecado. Desinteresse.
Novamente lá em Malaquias, o povo fala assim, ai que canseira, a mesa do Senhor é desprezível. Estou cansado. Que canseira de servir. Que canseira de trabalhar para o Senhor. Que canseira. Não aguento mais. Não aguento mais. Então, misericórdia de nós, meus irmãos. Porque eu queria ler alguns versículos aqui para mostrar que andar no temor do Senhor tem em si uma recompensa. E aí eu vou finalizar com essas leituras aqui. Promessas para quem anda no temor do Senhor. E aí eu vou ler aqui, ó. Deus ele vai cumprir os desejos daqueles que temem a Ele. Então, por exemplo, Êxodo 20:20 diz assim, ó, o temor do Senhor nos guardará do pecado. O temor do Senhor nos desejos cumpridos. Salmo 145:19. Ele cumpre o desejo dos que o temem. Ouve o seu clamor e o salva. Aí fala que o temor do Senhor também vai nos guardar do pecado. Diz assim lá em Êxodo 20:20. Respondeu Moisés ao povo, não temais, porque Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Você vai ter mais intimidade com Deus, porque diz assim em Salmos 25:14. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem. Ou seja, o conhecimento que vem do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. As bênçãos sobre nós e sobre nossos filhos, diz assim em Deuteronômio 5:29. Quem dera eles tivessem tal coração que me temessem, e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, para que lhes fosse bem a eles e aos seus filhos para sempre. Ele vai preservar a nossa vida, diz Provérbios 19:23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. O sucesso, para quem deseja sucesso, diz assim em Eclesiastes 8:12. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias lhe prolonguem, contudo, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, porque temem diante dele. Provisão para todas as necessidades. Salmos 34:9. Temei ao Senhor, vós santos, porque nada falta aos que o temem. Sabedoria. Salmo 111:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom entendimento todos os que cumprem os seus preceitos, e o seu louvor subsiste para sempre. A proteção do Senhor. Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Saúde, refrigério. Provérbios 3:7-8 diz, não sejais sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para a tua carne e refrigério para os teus ossos. A misericórdia do Senhor, Lucas 1:50 diz assim, e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. E por fim, constância e firmeza diante de Deus, Jeremias 32:40. E farei com eles um pacto eterno, de não me desviar e lhes fazerem o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então todas essas coisas são para aqueles que temem ao Senhor. E o temor do Senhor abrange todo o nosso bom procedimento baseado nos seus mandamentos, naquilo que Ele revela para nós. Então o segredo está em, quando eu busco ao Senhor, quando eu venho a este lugar, quando eu abro a palavra do Senhor, quando eu vou orar, o meu interesse, em primeiro lugar, antes de pedir bênção, antes de pedir saúde, antes de pedir emprego, antes de pedir o carro, pedir a casa, pedir qualquer coisa, antes disso eu devo buscar a face do Senhor. Buscar quem Ele é, buscar a sua presença, o seu Espírito Santo derramado na minha vida. A manifestação do Senhor na minha vida e todas essas coisas vai gerar em mim um conhecimento da verdade de que Deus é. Deus é verdadeiro, Deus é justo, Deus existe. Ele é real. E então o Espírito Santo de Deus na minha vida vai gerar esse temor. E o temor do Senhor, baseado no conhecimento da sua palavra, gera em mim um bom procedimento. E o bom procedimento automaticamente gera as bênçãos que o Senhor tem. Mas nós queremos as bênçãos antes de todas as outras coisas. Se o Senhor me abençoar, eu vou andar assim. Se o Senhor me abençoar, então eu vou ser mais grato. Se o Senhor derramar bênção, eu vou para a oração. Se o Senhor começar a manifestar a glória dele e me curar, então eu vou buscar a Bíblia, então eu vou buscar a palavra da verdade. Não é assim. É o inverso. É buscar o Senhor por causa do Senhor e não por causa das coisas que Ele faz. E ao conhecer o Senhor, andar no procedimento daquilo que eu tenho buscado, daquilo que eu conheci, daquilo que foi revelado para mim. Meus irmãos, muitas coisas que eu falo aqui são repetitivas. Por quê? A Bíblia toda é uma mensagem só. Se eu for falar de amor, eu vou trazer todos esses pontos aqui. Se eu for falar da misericórdia do Senhor, eu vou trazer todos esses pontos aqui. Se eu for falar da justiça do Senhor, eu vou trazer todos esses pontos aqui. Eu estou falando agora do Senhor, do temor ao Senhor. O Senhor é o centro
das nossas vidas, da nossa fé. E se eu estou buscando ao Senhor, e eu conheci o Senhor, e eu vi a glória do Senhor, isso deve gerar em mim temor. O receio de pecar contra Ele. Não por medo da punição em si, mas pelo respeito de quem Ele é e pela graça que Ele demonstrou para a minha vida. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Glórias a Ele. E como retribuição por essa graça e misericórdia, eu vou fazer o melhor procedimento que eu puder em honra a Ele, em amor a Ele. Que amor é esse que só ofende? Que amor é esse que trata de qualquer maneira? Que amor é esse que não respeita? Eu fui destruído por essa palavra e fui refeito pela misericórdia. Que o seu coração também tenha sido destruído nessa noite ao analisar o seu procedimento. E você seja reconstruído pela graça do Senhor. Porque nós vamos celebrar a ceia. Lembrando que o Senhor teve que morrer por causa desses pecados. Por causa desse comportamento. E Ele se entregou por amor quando nós ainda éramos pecadores. Quando esse procedimento era comum e normal. E mesmo assim Ele se entregou. E nós hoje abraçamos essa fé. E ao abraçar essa fé, nós fomos transformados. Morremos, aquela velha criatura morreu e nós nascemos de novo. Novo procedimento, novo caminhar, nova vida. Às vezes o velho homem quer despertar. E nós, ao lembrarmos disso aqui, nós devemos voltar novamente para o caminho do Senhor. Não permanecer no pecado jamais. Que a glória do Senhor se manifeste através de nossas vidas. Que o temor do Senhor seja real no nosso coração e no nosso procedimento, em todo o tempo. Meus irmãos, vamos respeitar mais a presença do Senhor. Vamos respeitar mais os lugares onde nós nos reunimos para adorar o Senhor. E automaticamente, no nosso dia a dia, vamos respeitar o Senhor, honrando para que as pessoas olhem e vejam a glória dele em nossas vidas. Assim o nome do Senhor será honrado e o temor do Senhor se manifestará em nossas vidas em todo o tempo. Amém? Se coloque de pé. Glórias a Deus por sua palavra, glórias a Deus. Aqui um dos versículos que nós lemos é que aquele que tem o temor do Senhor não rejeita a sua disciplina, não rejeita quando Ele chama atenção. Abraça essa palavra com alegria. Brincaram comigo ali atrás, né? Falaram assim, hoje você vai bater em nós. Eu falei assim, a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. O pessoal acha que é brincadeira quando a gente fala assim, ó, antes de trazer a palavra, eu apanhei primeiro. Eu sofri primeiro. Eu derramei lágrimas primeiro. Eu não sei o efeito que essa palavra causou em você. Mas que o Senhor tenha misericórdia da sua vida e ela tenha causado o desejo de transformação. Que ela tenha causado realmente uma mudança de visão de quem Deus é. Que Ele está presente, que Ele está te vendo, que Ele está junto de você. E você não está respeitando a presença dEle. Você está agindo, falando e procedendo de uma maneira que envergonha o nome do Senhor. Então, vamos voltar. Vamos amar ao Senhor. Vamos retribuir a sua graça com amor. Vamos retribuir o seu sacrifício com um novo procedimento. Vamos honrar o nome do nosso Deus. Vamos amar a Jesus, amar tudo que Ele fez por nós. Ame ao Senhor. E amar não é palavras, não é dizer eu te amo, Senhor. Amar é fazer, é viver, é proceder, é praticar. Nisso se manifesta o amor pelo Senhor. Feche seus olhos, Pai. Eu te dou graças, Senhor, porque eu reconheço que eu nunca fui digno de subir nesse lugar, de segurar esse microfone. Nunca fui digno, Senhor, de aconselhar, de dar uma palavra a ninguém, porque eu sei, Senhor, quem eu sou. Eu sei a minha natureza. Eu sei de coisas que eu não fiz, que eu não pratiquei, não fiz o mal. Mas eu sei que eu pensei, eu sei que muitas vezes eu desejei o mal. Eu sei que muitas vezes eu valorizei o mal. Eu sei que muitas vezes eu julguei como certo aquilo que não era bom. Eu sei da minha natureza e nisso que eu reconheço ainda mais a Tua graça. Nisso que eu reconheço ainda mais a Tua misericórdia. E é por isso que assim como Jó, Senhor, eu me arrependo no pó diante do Senhor por causa dos meus procedimentos. Por causa dos meus pensamentos, por causa das minhas falhas. Nós que estudamos a Tua palavra, Senhor, e nos tornamos às vezes sábios aos olhares dos homens. Na verdade, nós carregamos um peso maior ainda por conhecer tão melhor ainda o Senhor e mesmo assim ter um mau procedimento. Pai, tem misericórdia de nós. Que esse conhecimento gere temor nos nossos corações. Que esse conhecimento gere respeito em nossos corações. Que esse conhecimento transforme o nosso procedimento, ó Pai. Abre os olhos, Senhor, de cada um de nós que temos olhado o pecado, Senhor, flertado com o pecado como se fosse algo bom. Abre os olhos de cada um de nós, Senhor, que tem transformado coisas ruins em coisas boas, desonrando o Teu nome, envergonhando o Teu nome.
Nós sabemos que não é bom, Senhor, nós sabemos que é errado, mas nós insistimos, Deus, em abraçar certas coisas, porque não há temor no nosso coração. Nós até honramos o Teu nome ao falar, ao pregar, honramos Teu nome, Senhor, ao evangelizar, honramos Teu nome ao orar, mas no nosso procedimento, no nosso dia a dia, nós temos envergonhado, porque não há temor no nosso coração. Nós achamos que somos íntimos demais e temos permissão de fazer certas coisas, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Que essa palavra transforme, Senhor, nosso procedimento. Que essa palavra transforme o modo como nós te enxergamos, ó Deus. Ao te chamar de Pai, que nós chamemos com o respeito que um Pai merece, com a reverência que um Pai merece, com a consideração que um Pai merece. E não para que isso seja libertinagem para nós, Deus. Tem misericórdia da Tua igreja. Que esta palavra tão dura, Senhor, seja para que nós tenhamos mais um tempo de vida. Seja para que nós vivamos ainda mais. Seja para que nós ainda possamos testemunhar o bem, Senhor, sobre essa terra. Um bem vindo da parte do Senhor, ó Pai. Deus, nós somos gratos a Ti. Nós hoje vamos celebrar a Tua ceia. Aquilo que o Senhor nos deixou para lembrarmos do Teu sacrifício. E nisso nós tememos desonrar esse sacrifício com nossos pecados. Nós não amamos o pecado, nós amamos ao Senhor. Nós não amamos, Senhor, o mal, nós amamos o bem do Senhor. Que mesmo indo contra os nossos conceitos humanos, mesmo indo contra a sociedade, contra o senso comum, Senhor, se for para nós termos prejuízo, porque nós queremos honrar ao Senhor, que assim seja. Que esse temor de perder saia dos nossos corações. A Tua palavra diz que nós não devemos temer o homem, que pode apenas fazer perecer o corpo e não pode fazer nada com a alma, mas temer ao Senhor. Porque o Senhor tem poder para perecer o corpo e a alma no inferno. E nós temos que temer ao Senhor. Tememos ao Senhor. Que esse temor gere em nós alegria. Que esse temor gere em nós desejo de servir, de obedecer, de agradar. E reverência ao entrar na Tua face, na Tua presença. Que nós honremos, Senhor, a Tua presença todos os dias. E que essa palavra não se aparte dos nossos corações. Não permita que o inimigo arrebate essa palavra dos corações, mas que antes ela se transforme, Deus, em procedimento, em prática, para que através de nossas vidas o Seu nome seja glorificado. E eu te agradeço por mais essa oportunidade, por mais essa graça, por mais essa ceia, por mais um dia que eu posso lembrar de que quem eu sou e o Teu amor por alguém como eu. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado. Eu te dou graça, Senhor, obrigado, obrigado por Tua misericórdia, obrigado pelo Teu amor. E perdão pelo meu pecado, perdão pelas minhas falhas. O Senhor merece mais do que isso. O Senhor merece muito mais do que isso. E eu quero dar isso ao Senhor da melhor maneira que eu puder. Seja louvado o Teu nome. Aplauda ao Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Glórias a Deus, Deus Altíssimo, soberano sobre os céus e terra. Glórias a Deus, aleluias. Santo de Israel, aleluias, glórias a Deus. Pastor, me abençoe.